Oi, gente, minha rotina noturna pra vocês. Eu não sei vocês, mas eu não gosto de dormir com a casa bagunçada. Eu acho que isso já, de uma certa forma, adianta pro dia seguinte, né? Pra eu poder limpar a casa toda, enfim, fazer todos os afazeres que eu preciso. Então, eu gosto sempre, antes de eu ir dormir, uma meia horinha, 40 minutos antes, começar a dar uma organizada na casa. Detalhe, eu varro a casa acho que umas 10 vezes no dia, porque eu não gosto de chão sujo. Principalmente nessa fase que meu filho pega tudo, né? Quer colocar tudo na boca. E aí eu tenho receio dele colocar cabelo, enfim, sujeira. Então eu sempre tô varrendo a casa. Mas quem tem criança, todo mundo sabe, né? Não tem como. Você acaba realmente a casa ficando bagunçada uma hora ou outra. E aí eu sempre tento manter as coisas organizadas. Então dou uma ajeitadinha na sala, né? Ajeito o quarto também. Tá um pouquinho mais bagunçado o quarto porque meu filho dormiu à tarde e eu não ajeitei. Detalhe, gente, meu colchão é no chão, não sei se vocês perceberam. Por quê? Porque eu acho que facilita bastante para o meu filho subir e descer, criar autonomia. Antes era alta a cama, né? Porque eu tinha base. E eu só vivia aflita porque eu ficava com medo dele cair da cama, colocava a câmera de segurança, mas ainda assim ficava o tempo todo olhando para ela e não relaxava. Então eu me resolvi, fui, botei o meu colchão no chão, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Também, então depois de ajeitar a sala e também o quarto, dou uma ajeitadinha no segundo quarto. Esse é o quarto da bagunça, detalhe, não olhem a bagunça, por favor. Esse é o quarto da bagunça, é onde eu reúno assim praticamente tudo que eu não uso com tanta frequência, sabe? Onde eu guardo minhas roupas também, o meu cantinho de estudos também fica nesse quarto, né? Porque eu moro em apartamento é um pouquinho apertado e ainda para completar, não é meu apartamento. Então eu não posso sair quebrando os móveis, as paredes, melhor dizendo, né, do pessoal, enfim, para colocar minhas coisas e fica um pouquinho desorganizado mesmo no quarto da bagunça. Então, depois de ter ajeitado já a sala, eu dou uma varridinha. Meu filho aí me ajudando a bagunçar, a tirar o lixo do lugar, né? Porque eu vou reunindo o lixo e ele vai meio que espalhando assim com o pé. Ele adora ficar mexendo no lixo. Mas eu nem ligo muito. Depois eu só passo a vassoura embaixo dos pés dele, né? Seguro ele e passo. Porque, assim, ele de uma forma eu acho que ele acha que tá me ajudando, né? Tá ali participando, né, comigo. De uma certa forma tá fazendo alguma coisa, tá sendo útil. Então eu deixo ele à vontade com a pazinha dele na mão, que é a pá do lixo, pra crescer, né, nele, né? Essa vontade, né, de ser também um ajudante dentro de casa, né? Porque não, eu vou ensinar ele isso, a ajudar nas tarefas domésticas, com certeza. Agora eu vou dar banho no meu pequeno. Chegou a hora dele tomar banho e eu vou dar banho nele, porque já tá perto de 11 horas da noite, né? E aí ele tem que dormir. Ele dorme em regra entre 10 e 11 horas da noite, no mais tardar meia-noite. Todo mundo fala que não é saudável. Coloca a criança para dormir muito tarde, mas é porque o meu filho ele acorda muito tarde. Ele acorda por volta de 10h30, 11 horas da manhã. Então não tem como ele dormir tão cedo, né? Além disso, ele ainda tira uma soneca à tarde. Então ele sempre vai dormir assim, por volta de 10, 11 da noite. Ok, dei o banhozinho nele, agora eu vou para uma próxima etapa. Que eu considero, por sinal, uma partezinha bem difícil, porque o meu filho ele já não quer mais deitar na cama, no sofá, seja onde for, para eu poder trocar ele. Eu acho que ele quer que eu troque ele em pé, né? Eu acho, inclusive, até que ele vai desfraldar cedo, porque ele fica muito agoniado quando eu coloco a fralda nele. E não é ressecamento, não é assadura, nada dessas coisas. Eu cuido muito bem dessa parte. Ele não tem assadura nenhuma, mas ele fica incomodado com a fralda, ele fica tentando tirar durante o dia. Então é uma luta para eu poder colocar a fralda nele. Às vezes eu fico assim, entretendo ele com a mamadeira, mas nem sempre ele quer. Mas enfim, eu tento, né? Na medida do possível. É uma luta, mas eu tento porque eu preciso, né, ajeitá-lo.
é uma parte, eu não deixo ele dormir sem tomar banho, de forma alguma. Eu tenho que toda noite dar um banho nele do pescoço para baixo, sempre. Nunca molho o cabelo, porque se eu molhar o cabelo dele, ele gripa. Impressionante. O pessoal fala, gripe como é que o pessoal fala? É vírus, né? Lógico, eu sei que é através dos vírus, mas eu acho que baixa a imunidade dele. Então, eu sempre dou banho nele do pescocinho para baixo. Aí, enfim, depois de eu passar o creme nele todo, né? Eu deixo ele ainda só de fralda, porque eu só coloco a roupinha mesmo quando eu vou pro quarto, porque aqui na minha casa faz um calorzinho danado. E aí, depois que eu termino, né, tudo que eu tenho para fazer em relação a Valentim após o banho, eu deixo ele de fralda e eu só coloco mesmo, olha como ele tá esperneado. Isso aí é porque ele não quer que eu limpe o nariz dele. Aí ele fica desse jeito, lutando. Mas enfim, consegui, né? Já passei tudo, já fiz tudo que tinha necessário para fazer. E agora eu vou colocar roupa para lavar. Gente, vida de mãe não é fácil, tá? A gente não para um segundo. Sempre tem coisas para fazer. E mais uma vez, por favor, não olhem a bagunça. Eu moro em apartamento alugado, como eu já falei para vocês, e eu não tenho móveis planejados, enfim. As coisas ainda estão um pouco fora do lugar, né? Como vocês podem ver aí, não tem nada encaixado, né? Tudo muito exposto. É uma coisa que me incomoda bastante, mas, né, eu tenho paciência e logo em breve eu vou conseguir comprar minha casa, né? Ter o meu cantinho e aí fazer o meu lar do meu jeitinho, né? Mas por enquanto é dessa forma mesmo que a gente consegue. Porque eu não vou sair quebrando a parede do povo, colocando móveis planejados em um local que não é meu, que eu tô hoje e amanhã eu posso não estar, né? Inclusive, eu vou até me mudar, né? Eu acho que nos próximos 2, 3 meses eu vou mudar. Vou para um outro apartamento, porque esse realmente ficou muito apertado para nós três. É um apartamento mais assim para quem não tem filho. E aí eu vou procurar um apartamento para mim maior, para quem tem filho, né? Porque é um apartamento mais confortável, né? Que tem mais espaço para a gente poder ficar. Uma pausinha técnica aqui nos trabalhos, porque meu filho fez cocô, mas eu já limpei ele, né? E eu sempre olho a textura do cocô, só para ver se ele tá meio trancado. A gente descobre essas coisas através do cocô, né, gente? Então eu sempre dou uma olhadinha para ver se tá tudo certo com as fezes, se não tá muito pastosa e tal. Agora eu coloquei ele no carrinho para poder tomar banho, porque depois dessa luta toda transpirei bastante. Vou tomar meu banho e já já eu volto. Já tomei banho, meu filhote ficou na sala me aguardando. Eu sempre coloco ele no carrinho, porque eu não gosto de deixar ele solto, andando pela casa sozinho. Tenho medo dele pegar alguma coisa, ou bater na televisão, enfim. Então eu sempre deixo ele no carrinho assistindo os desenhozinhos que ele gosta, e aí eu tomo banho e me ajeito. E agora vamos colocar este bebê para dormir, que já tá mais do que na hora, né, dele dormir. Já tá aí beirando umas 11h30 da noite e vamos para a fase agora do soninho. Esse momento também eu preciso usar muitas artimanhas, brincar bastante com meu filho, porque ele não gosta de colocar camiseta, não gosta de colocar roupa, nada assim. Shortinho ele até usa, cuequinha, ok, mas alguma coisa assim para cobrir o tórax, né? A parte do abdômen, da barriguinha, ele fica incomodado. Então, eu tenho que brincar bastante com ele para ele se entreter e distrair e eu conseguir colocar a roupinha nele. Porque, como eu falo, né? Durante o dia todo, o único momento que eu coloco uma roupinha nele fechadinha é no horário de dormir. O resto do dia ele fica de camiseta ou então sem nada, só de fralda mesmo. Porque aqui é quente, né? É ventilado, mas ao mesmo tempo é quente. É aquele mormaço, assim, sabe? É bem quente aqui, principalmente porque esse apartamento que eu moro, ele não tem varanda. Então, o vento não tem muito por onde passar, né? E aí, a gente acaba sofrendo um pouquinho só, né? Não é muito não, porque também a gente usa muitos ventiladores, o que não é bom, mas enfim, meu filho já tá acostumado, porque ele usa ventilador desde que nasceu.
Só na hora de dormir mesmo que eu coloco o ar-condicionado para ele, mas durante o dia a gente usa ventilador e, enfim, isso não é um problema para ele, porque eu acho que ele já está adaptado a isso. Vou dar mamadeira para ele e vou agora, enfim, colocar ele para dormir. Meu filho não precisa mais que eu balance ele, não precisa mais que eu fique cantando. É só mesmo dar a mamadeira para ele, ficar ao lado dele na cama e já é o suficiente para ele dormir. Boa noite. Boa noite para Valentim, né? Porque eu continuo aqui na minha saga. Lembra daquela roupa que eu coloquei na máquina? Então já lavou, como vocês podem ver aí. E eu vou estender ela agora, né? Para ir secando. São as roupinhas do meu baby. E, por fim, ainda vou estudar um pouquinho. Respira, galera, que a rotina dessa mãe nunca acaba. Enfim, gente, meu baby dormiu, já fiz tudo que eu tinha para fazer. Agora sim, vou me desconectar, né? Vou agora estudar um pouco, trabalhar um pouquinho, porque, né, nem só de cuidar da casa e do meu filho eu vivo, eu trabalho, eu tenho uma profissão. E é isso, galera. Um forte abraço e até o próximo vídeo.